Olá, vocês vão presenciar agora o lançamento de um livro especial chamado Quem Tem Medo, de Hugo Chávez, do escritor, jornalista e blogueiro independente FC Leite Filho, muito conhecido já por todos os seus escritos e artigos dedicados às causas sociais do Brasil e da América Latina, aos processos nacionalistas como o de Vargas e de Brizola, que estão particularmente elaborados e explanados no seu livro El Caudillo. Aliás, são 2 livros já escritos por Leite Filho sobre Brizola. Este livro é uma bendição diante da guerra de contra-informação da qual é vítima a cidadania brasileira. Não é uma simples biografia, mas é um apanhado de um estudo muito meticuloso, cheio de dados e informações sobre todos os projetos sociais, econômicos e políticos da Revolução Bolivariana da Venezuela. Bem desenvolvidos e discorridos neste livro de forma muito didática, característica do Leite Filho. Mas quem vai melhor poder dizer sobre este livro são todos os participantes que deram seus depoimentos lá no Carpe Diem, no restaurante Carpe Diem, no lançamento deste livro, publicado pela editora Aquariana. TV Cidade Livre está presente aqui no ato de lançamento do livro do Leite Filho, Quem Tem Medo, de Hugo Chávez. Dora, representante do Nescuba, está aqui presente. Dora, o que a estimulou, o que a fez vir nesse ato de lançamento, o que a estimulou a comprar esse livro, Quem Tem Medo, de Hugo Chávez? Bom, importantíssima, né, antes de tudo, essa publicação do Leite Filho, do jornalista, porque desmistifica também, inclusive eu acho até que o título é bem sugestivo, Quem Tem Medo, de Hugo Chávez, porque muitas vezes a grande mídia também amedronta os telespectadores com as falas de Hugo Chávez. Antes era mais, hoje em dia, ultimamente, tem diminuído um pouquinho. Então eu acho que esse livro vem numa hora exata, porque muito sugestivo o título, Quem Tem Medo, de Hugo Chávez. Desvenda, eu não li ainda, mas pelo que eu vi no sumário, desvenda todo o aspecto do golpe, inclusive, que foi dado, né, na Venezuela, tentando retirar, que a população toda foi para as ruas. Eu acho que é um livro importantíssimo hoje em dia, que nós temos vários governos de esquerda na América Latina, e por isso eu vim movida por essa construção do socialismo que Venezuela tenta tanto, né? E está conseguindo levar adiante. Então, por isso eu estou aqui. Além de tudo, Chávez é um grande defensor de Cuba. E você, como defensor e solidária com Cuba, vê com muita importância o papel de Chávez nessa integração, certo? Não, Cuba e Venezuela têm uma parceria muito forte, né? Uma integração muito grande. Então, realmente Cuba tem ganhado com essa relação, e eu acho que só podia ser dessa forma, porque os dois são governos que pretendem e que estão tentando implantar o socialismo. Cuba também dizem sempre que é uma sociedade socialista, mas também está construindo até hoje, com as adversidades que tem sofrido, principalmente dos Estados Unidos, bloqueio muito grande. Então, acho que os dois países, rumo ao socialismo, é isso que nos move enquanto coordenadora do Núcleo de Estudos Cubanos, na UNB, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Assim, o tema me interessa muito, né? O tema do Chávez, da Venezuela, é muito interessante do meu ponto de vista, da América Latina, da integração latino-americana e do trabalho revolucionário que o Chávez leva na Venezuela. E também pelo autor, porque o Leite Filho é um jornalista bastante experiente em Brasília, já escreveu vários livros. Caudilho, ele Caudilho sobre Brizola, né? Brizola, o livro do Brizola, que eu já tenho também o livro dele. Então eu acho que os temas do Leite Filho são muito interessantes e me interessam. Então, por esse histórico do Leite e pelo tema da Venezuela, eu compareci a esse lançamento
e para também prestigiar e parabenizar o Leite por a iniciativa. O que no processo revolucionário da Venezuela, que é o conteúdo deste livro, e a integração latino-americana, o que é que mais lhe chama a atenção? A resistência do Chávez, né, ao assédio do imperialismo americano, e também a vontade de integrar a América Latina, né, que é sempre um tema que movimenta o continente e que movimenta as pessoas que têm uma esperança de melhorar a vida do povo latino-americano. Então essa experiência Venezuela, essa revolução venezuelana, ela é muito importante, ela é fundamental para que a gente tenha uma América Latina mais ativa, mais voltada para o seu desenvolvimento e para as nossas culturas latino-americanas. Eu fiquei muito curiosa a respeito do livro, porque numa época em que toda a América Latina combate o governo Hugo Chávez, ele parece resgatar alguns aspectos positivos do governo Hugo Chávez. Então essa verdade, essa propriedade do livro me trouxe com curiosidade, né, de ver uma outra versão do governo Hugo Chávez. ¿Quién tiene miedo de Hugo Chávez? Las oligarquías y la media. Mira, no, es verdad que es una grata sorpresa, ¿no? Estamos muy felices. Todavía no lo he leído, acabo de conocer al autor. Voy a leer el libro. Ahora, es verdad que hoy en día en Brasil, en América del Sur, en Brasil, hay mucho interés para conocer lo que está aconteciendo en la Venezuela. Infelizmente la media tradicional do Brasil no cuenta la verdad de una manera sumamente distorsionada, no quieren contar la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela hoy en día es un país donde hay un proceso de mudanza muy importante, no solamente para Venezuela, pero creo que para todo el continente, ¿no? En pocos días vamos a celebrar la cúpula do Mercosur. Venezuela es miembro pleno do Mercosur, ¿no? Y de verdad que sentimos que bueno, hay un momento donde los pueblos quieren saber más de lo que está pasando en Venezuela y bueno, por eso que esta iniciativa es muy importante y la vamos a compartir con los demás y vamos a trabajar. Eu fiquei muito honrado do convite do Leite para escrever o prefácio, porque são livros necessários, né? Esse é um dos livros necessários, porque há uma torrente de mentiras e de desconstrução, o jornalismo da desintegração, tentando fazer crer que a integração não vai acontecer. Mas o livro mostra que ela já está em curso. Ela precisa avançar muito mais, muitíssimo mais, mas ela já está em curso. E nesse sentido, é preciso resgatar a luta comum que existe entre os povos, né? Por exemplo, o processo da Revolução Bolivariana começa com uma tentativa insurreicional, rebelde, popular, que também foi a forma como aconteceu aqui no Brasil a Revolução de 30, né? Com distribuição de armas por Getúlio Vargas, que inclusive convidou a Prestes para ser o chefe militar da Revolução de 30. Quer dizer, lá a revolução, essa insurreição não foi vitoriosa naquele momento, mas historicamente ela foi vitoriosa, ela foi legitimada pelo plebiscito, pelas eleições, pelas várias eleições, e agora ela é legitimada porque a Venezuela se transformou num polo, numa alavanca para, juntamente com o Mercosul, onde ela entrou, e outros países, levar adiante uma integração que resulte em distribuição de renda, industrialização, economia agrícola, que lá na Venezuela não tinha, por exemplo, agora passa a ter, né? Reduzindo as assimetrias e possibilitando, ao contrário do que acontece no continente europeu, onde o caminho é do desastre com o neoliberalismo, aqui o caminho é de construção de direitos.
A nova lei laboral da Venezuela é mais avançada. Lá na Europa estão destruindo os direitos laborais. Aqui o salário mínimo está elevando-se na Venezuela, equivalente a R$ 2.400. Na Argentina, equivalente a R$ 1.400. Aqui no Brasil está sendo recuperado o salário mínimo. E lá na Europa estão sendo cortados os salários dos trabalhadores, até dos policias. Então, um livro como esse, do Leite Filho, é um livro que ajuda muito a esclarecer esse curso que ninguém vai ver na televisão, a não ser na tela de uma TV como essa, TV comunitária, a Telesur, porque aqui se trata de fazer um jornalismo verdade, um jornalismo da integração, que está em curso. Bueno, eu gostaria, sobretudo, ressaltar o momento em que aparece o livro. É um momento oportuno, entre tantos esforços para favorecer los procesos de integración en América Latina. Por una razón, Venezuela y el presidente Chávez en particular es una de las figuras que más esfuerzo han feito para favorecer a necesaria integración de América Latina a partir de presupuestos de cooperación en que los elementos económicos no son determinantes y exclusivos, mas sí a idea de lograr parcerías entre nuestros países que permitan inclusión social, soberanía, un desenvolvimiento sustentable, o sea, respeto a los principios de la ecología, de la sustentabilidad y sobre todo de independencia frente a poderes externos y sobre todo frente a intención permanente de los Estados Unidos de dividir nuestros países. Yo creo que el libro es un aporte para conocer los esfuerzos de Venezuela en favorecer la integración. Es un esfuerzo para reconocer también a proyección integracionista de Chávez, que no es muy conocida. O sea, Chávez tiene, a partir del ideario de Bolívar, un sentimiento de favorecer todo aquello que propicie una América Latina unida, fuerte, independiente y justa. Por eso creo que es un buen momento. Muy bien, incluso eso podemos poner o no en el vídeo, pero ¿cuáles son las medidas que hay de colaboración entre Cuba y Venezuela en sentido de integración? En el libro yo veo que habla mucho sobre en el campo de la medicina, la integración que existe, los acuerdos que existen entre Venezuela y Cuba, pero hay otros más, ¿no? Hay un esfuerzo que es emblemático, que es a parcería nuestra conjuntamente con Brasil para favorecer el sistema de salud de Haití. Ahí Haití es un ejemplo de cómo se puede trabajar en América Latina con un sentido de justicia y de integración. Realmente la salud haitiana debe mucho a ese esfuerzo integracionista compartido en este caso entre Cuba, Venezuela y Brasil. Y hay muchos otros ejemplos que podría... Hay como 30.000 médicos cubanos en Venezuela. De médicos en Venezuela que logró apoyar una de las metas principales del gobierno venezolano de dar salud para todos. Rosilene é diretora do Simpro aqui em Brasília. Ela veio aqui na apresentação do Quem Tem Medo de Hugo Chávez. Rosilene, que importância tem para você Hugo Chávez, a Venezuela e para o processo de integração na América Latina? E qual a utilidade que você vê para os estudantes, você que é professora, uma obra de informação como essa, que seguramente contrarresta a contra-informação ou a má informação? Exatamente.
Lógico, então, primeiro vim prestigiar, né, o nosso amigo, mas com certeza isso aqui muito vai contribuir e tomara que a gente consiga fazer com que muita gente leia esse livro, né, porque é um desafio para nós, é romper com isso. Eu costumo dizer que montam um teatro, mas um teatro falso, com a história da América Latina e em especial do Hugo Chávez, né? Então nós, como educadores, temos essa responsabilidade. Acho que Venezuela hoje é para nós brasileiros uma ponta a mais de esperança de que as coisas realmente podem mudar. É um exemplo de rupturas, né? De você realmente romper com uma estrutura que se tinha no país, e ele está mostrando a cada dia que isso é possível. Então acho que nós temos que continuar acreditando, principalmente para derrubar essa mídia que nós temos, essa comunicação que nós temos, que insiste em convencer as pessoas de que Hugo Chávez é uma ameaça, né? E na verdade é o contrário disso, e nós temos que ter como exemplo. E é um presidente que foi eleito, reeleito 3 vezes, democraticamente, várias vezes, né? E promoveu uma série de medidas econômicas e sociais que o Leite Filho descreve nesse livro. É isso mesmo, e aí vale lembrar, né, que foi reeleito e com o voto espontâneo, né? Porque lá não tem obrigatoriedade do voto, e isso é a maior prova de que é porque ele realmente governa para o povo. O que a motivou a vir atrás deste livro? O autor, o tema, Venezuela, integração latino-americana? As duas coisas, né? Ou melhor, todo esse conjunto de coisas, na verdade. Porque o Leite é muito querido nosso, e na verdade é um jornalista político competente. O Chávez, todos nós sabemos do poder dele, eleito quantas vezes pelo voto popular. E juntou tudo isso, e nós viemos aqui, estamos aqui atrás desse maravilhoso livro. É uma grande satisfação estar aqui ao lado do Hugo Chávez, nosso grande companheiro, e também do Leite Filho, né, nosso grande jornalista e escritor, que tem retratado, né, nos seus livros essas grandes personalidades ligadas ao trabalhismo e à educação. Esse livro do Leite Filho, Quem Tem Medo, de Hugo Chávez, é uma grande provocação, ao mesmo tempo que é um retrato, né, da nossa atual América Latina, com nossos grandes líderes que estamos aqui agora vivendo esse novo momento histórico. Então, estou curioso para começar a leitura, e com certeza vai ser uma leitura muito boa. Ao Leite Filho, muito obrigado e mais uma vez parabéns por essa iniciativa. Olha, eu trabalhei na Câmara dos Deputados por quase 15 anos, conheço o Leite Filho durante todo esse tempo, acompanho a história dele como autor. Ele fez um livro sobre a biografia do Leonel Brizola, que eu também estive no lançamento, muito interessante, muito profundo, uma biografia muito completa. Estive na Venezuela, estive com o comandante, conheci o trabalho que se faz na Venezuela, conheci, antes de existir o partido PSUV, as comunidades que se organizavam para resolver os problemas do país, do ponto de vista das necessidades básicas. Tenho muita confiança no trabalho do comandante Hugo Chávez, tenho muito respeito e muita confiança no futuro que a Venezuela pode ter e nos avanços que a Venezuela vem obtendo nesse período. E o Hugo Chávez tem uma importância fundamental na América Latina, nesses governos democráticos de Lula, de Rafael Correa, de Evo Morales, de Cristina Kirchner e de todos os outros que ainda virão, porque a América Latina finalmente mudou, definitivamente mudou. Esse caminho é um caminho sem retrocesso e é isso que nós esperamos. Então eu vim aqui prestigiar esse lançamento, rever meu amigo, rever outros amigos, e quero ler, estou muito interessada nesse conteúdo, porque eu sei que vem coisa muito boa por aí. Qual a razão, Arthur Gondi, que você veio aqui para saudar e adquirir o livro Quem Tem Medo, de Hugo Chávez? Você não tem medo? Não. E também eu quero dar um depoimento sobre a qualidade do nosso escritor,
o Leite Filho, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? É um jornalista de muita densidade, né? De muita capacidade intelectual, um pesquisador. Sobre Hugo Chávez, me chamou a atenção um depoimento que eu ouvi a respeito do presidente da Venezuela, que para mim significa uma transposição daquilo que a gente ouviu, do pouco conhecimento que a gente teve, para a realidade. Diz que ele é um homem muito culto, um apreciador da literatura, né? Um homem que lê quase compulsivamente, e para nós é inimaginável achar que Hugo Chávez, com as atribuições inerentes ao cargo que ele ocupa, né? A condição dele de um ídolo, de um líder do continente, de um guerreiro, um político guerreiro arrojado, ser uma pessoa que cultua a literatura, né? Que é apreciador da literatura. Para mim, Hugo Chávez, eu tive muito prazer em saber que ele lê um livro por dia. Foi o que me disseram antes. Ele comunica à população por meios televisivos de que ele realmente leu e recomenda, né, leitura. Além do que você falou, Dom Quixote de La Mancha, Victor Hugo, Os Miseráveis, ele não só publicou, como distribuiu gratuitamente para a população. Então eu quero dizer porque eu tenho muita simpatia pelas pessoas que leem, que gostam da literatura, né? As pessoas que leem, porque a partir da leitura você passa a ser uma pessoa melhor, não é? Se você tem, além da leitura, você tem o hábito de escrever, você significa que você é uma pessoa em evolução, tá certo? E por isso que eu vim aqui muito ávido para ler o livro Quem Tem Medo, de Hugo Chávez, porque eu acho que para mim ele não me intimida, ao contrário, eu tenho muita curiosidade em ver esse lado intelectual de um líder político que todos nós temos que respeitar. Hugo Chávez é uma referência em todo o continente sul-americano. O importante é que a gente acabe com o preconceito contra Hugo Chávez, que a mídia internacional, de certa maneira, promove uma certa lavagem cerebral contra os líderes nacionalistas. Como, entendeu, na América Latina, primeira vez inédita na história que um golpe de Estado foi sufocado, um cara que estava foi afastado do poder por uma junta militar e consegue retornar ao poder, é inédito na história da América Latina. De um governo que foi eleito democraticamente, como foi o de Allende, que foi derrubado, o de João Goulart, que foi derrubado. Mas o Chávez deixou um recado lá que não tinha renunciado ao mandato que o povo venezuelano lhe concedeu, e ele deixou esse bilhete numa cesta de lixo, e um guarda do palácio foi lá, pegou o bilhete e levou para os paraquedistas, os amigos de Chávez, que resgataram ele já numa ilha, estava prestes a ser assassinado, com o envolvimento dos Estados Unidos e uma grande parte da imprensa venezuelana que estava dentro do golpe. Aqui no Brasil, por exemplo, as revistas como a Veja, Isto É, colocaram na capa dos jornais, da revista de fim de semana, que Chávez havia renunciado ao mandato. Quer dizer, foi uma gafe, né? Foi uma barriga jornalística, porque, na verdade, o Chávez não foi golpeado, como todos sabem, e depois voltou ao poder. Quer dizer, ficou mal para essa imprensa marrom brasileira que Chávez tenha voltado, entendeu? E falar, não houve renúncia, o que houve foi um golpe de Estado, não é? E nós tínhamos previsto esse golpe uma semana antes, quando criamos o Círculo Bolivariano de Amizade Brasil-Venezuela, com o companheiro do CDR, que é o Conselho de Defesa da Revolução Cubana, Afonso Magalhães, companheiro nosso aqui. Fizemos uma palestra na CUT e conseguimos, com o apoio do senador Lauro Campos e do deputado Feu Rosa, que por acaso na época participou do grupo,
que a gente mandasse conseguisse que a Câmara tivesse a iniciativa e o Congresso e o Senado, o Congresso Nacional, mandasse uma comitiva de delegados, de deputados, para verificar em loco a razão do golpe, do afastamento de Chaves, e depois, antes deles chegarem lá, quer dizer, o Chaves já tinha voltado ao poder, né? E isso é importante porque mostrou que a solidariedade internacional e a solidariedade latino-americana nessa hora funcionou, e depois também até o governo brasileiro ajudou a dar um navio de petróleo para a Venezuela, porque houve um blackout lá, uma tentativa realmente de deposição do Chaves, e eles ficaram sem petróleo. O governo brasileiro ajudou e houve uma solidariedade latino-americana naquele momento, né? E a importância do livro do Leite Filho é mostrar, revelar quem é essa personalidade que por acaso já ganhou 16 eleições e todos querem chamá-lo de ditador, mas não podem, não tem motivo, porque a imprensa funciona lá, as eleições são recorrentes lá, já é a 16ª, ele já tem o 3º ou 4º mandato já, e apesar de estar doente, tem colocado as propostas em prática, sobretudo a educação, a saúde que tem funcionado naquele país. Eu me lembro de ter recebido um livro que ele publicou em toda a Venezuela, uma versão do Don Quixote de La Mancha. E eu fui gratuitamente para... Sim, que eu recebi aqui no Brasil, fiquei muito honrado com uma versão em espanhol do Don Quixote, né? Eu só tinha a portuguesa. Muito bem, muito obrigada, Paulo. Pelo seu depoimento, nós vemos que este livro não só abre as possibilidades do povo brasileiro ser bem informado sobre o processo na Venezuela, como também abre as possibilidades para muito debate, muita discussão, muita conversa sobre a Venezuela e essa figura impressionante que é Hugo Chávez. Olha, eu posso registrar só uma coisa. Quando Chávez esteve no Brasil, na posse de Lula, a imprensa nacional toda foi fazer a entrevista na Embaixada da Venezuela aqui em Brasília. E eu perguntei a Chávez como é que tinha reagido a igreja lá na Venezuela. Ele falou, poxa, foi boa a sua pergunta. Apesar de eu ser um cristão convicto, mostrou o crucifixo dele, falou, a igreja na Venezuela me persegue e tal. E eu gostaria de ter uma igreja como foi a brasileira, como foi Dom Evaristo Arnes, Dom Casaldáliga e tantos outros padres progressistas, né? E ele citou, né, sobretudo Dom Evaristo Arnes naquele momento. Então, quer dizer, a igreja na Venezuela também é muito conservadora, né? Uma classe média lá que toda ela quase que parece que tinha um apartamento em Miami. Esses não gostavam do Chávez, mas o Chávez fez um governo popular e daí a razão de ele já estar 3ª vez no governo. Quem tem medo de Hugo Chávez, de FC Leite Filho, não é uma propaganda, mas é uma leitura obrigatória para todos aqueles que querem abrir a mente e o conhecimento e participar da batalha de ideias para construir uma América Latina mais justa e soberana. Mais informações você poderá obter no hot site do Quem Tem Medo de Hugo Chávez ou então no blog do Leite Filho, www.cafenapolitica.com.br. Continue aí ligado na TV Cidade Livre, que é uma janela aberta para a cidade, para o Brasil e para o mundo.